A difícil arte de se comunicar nas redes sociais. Hoje em dia, isso é muito difícil, não é? E para ajudar a gente nesse bate-papo e entender melhor como é que funciona esse novo mundo, eu tô aqui com a Liv Soban, escritora, comunicadora. Vem escutar a conversa alheia. Muito obrigada, Liv. Obrigada a você, adorei o convite. Eu adorei que você aceitou. Obrigada. Vamos começar falando desse Sociedade na Nuvem aqui? Como que a gente hoje em dia consegue se comunicar sem agredir o outro, já que a gente tá num tempo que muitas pessoas falam assim, você tem que falar o que você pensa, você tem que ser quem você é mesmo, sem ficar colocando máscaras. Às vezes você tira a máscara e acaba ofendendo alguém sem a sua máscara. Eu não concordo muito com essa verdade que foi falada, mas assim, eu acho que sem comunicação não há evolução, né? E a gente está numa fase que a gente deixou de ser indivíduo real para passar a ser indivíduo virtual. Então a gente, por exemplo, nós duas nos conhecemos primeiro na virtualidade e agora a gente está se conhecendo pessoalmente. Então o que antes a gente conhecia na realidade e ia para o virtual, hoje é o virtual que tem mais peso que o real, né? E daí a comunicação, a interação desse virtual basicamente é por estímulo visual, estímulo de voz, estímulo de texto. E você, então, tudo é comunicação. Então você passa a ser um indivíduo que comunica, né? E o que acontece? A gente está buscando autenticidade. Então, quando a pessoa vai falar assim, eu vou virar influencer, ou vou falar alguma coisa, eu tenho que buscar minha autenticidade. Só que você tem que tomar muito cuidado, por quê? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro escuta. E todo indivíduo, eu sempre falo que nós somos 7 bilhões de universos que vivem no planeta Terra. Por quê? Porque todo indivíduo foi construído de uma forma diferente. Sim. Então, a forma de raciocínio que você foi construída, as referências que você acumulou na sua história, você tem irmã? Tenho 2 irmãos que são completamente diferentes. E vocês foram criados na mesma casa? Na mesma casa. Então, se você com seu irmão, que foi construído na mesma casa, com as mesmas referências, com o mesmo jeito, com o mesmo pai e mãe, vocês têm questionamentos e referências diferentes, pensam diferente, imagina o seu vizinho. Sim. Imagina a pessoa que está nascendo no Japão agora. Imagina a pessoa que está na Itália te ouvindo. Ou alguém que está aqui passando na rua da frente. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Primeiro passo para você fazer uma comunicação saudável, em que você consiga colocar sua verdade, sua autenticidade, é entender o outro. Então você pode colocar sua verdade sim, mas entender como o outro vai entender, como o outro vai absorver a sua verdade. E isso vai te dar arcabouço, vai te dar ferramentas para você conseguir falar algo que você queira, que você atinja seu objetivo. Porque você quer ser autêntica para quê? Qual que é o seu objetivo na comunicação? Sim. Eu estou me comunicando com você porque eu quero dar uma entrevista boa e quero que as pessoas entendam sobre virtualidade e relação na virtualidade. Então, eu preciso me preparar para falar sobre isso. Então, acho que quando você vai fazer uma comunicação virtual, antes de você buscar a sua autenticidade, você tem que buscar primeiro como o outro vai receber a sua mensagem. E daí a relação vai nascer bonita. E aí você também não perde a sua essência, no caso. Você não precisa ser falso. Sim. Não a gente não está falando de falsidade ou mentiras de construção. Se bem que a virtualidade faz a gente expor uma parte do nosso prisma, né? Eu falo que o indivíduo é um ser que é um prisma, basicamente. A gente tem várias facetas. E a gente expõe na virtualidade aquilo que a gente quer mostrar de mais bonito, óbvio. Sim, porque sim. Ninguém também, né? Como tem aqueles memes assim, você quer me ver sem filtro, vai lá em casa, acordando que... Aqui vai ser de outro jeito. Aqui eu vou botar filtro. Então, assim, você tem que... Brincadeiras à parte, mas você pode fazer o seu melhor. Você não precisa, assim, você pode fazer o seu melhor. Então, mas essa construção do melhor, você já repara que não é autêntico 100%. Sim. Você não vai colocar você escovando o dente, ou acordando com o cabelo desgrunhido, ou com roupa suja, ou qualquer coisa assim. Então, a gente já está criando já está esculpindo a nossa verdade, Sim. né? O que é importante é você entender... não é o que você fala sobre o seu cotidiano, mas o que é muito importante hoje é que, graças à internet, que isso é muito bom, a Pierre Levy fala muito disso, a gente trouxe a democracia das vozes.
Porque antes a gente tinha uma comunicação muito unilateral das instituições, pessoas públicas mais importantes e empresas que falavam e a gente recebia uma comunicação de massa e não tinha resposta a essa comunicação. Então a empresa fazia a mensagem que ela queria fazer e a gente não tinha como falar para ela que aquilo não era adequado. A gente não estava concordando com aquilo. E quando a gente falava, era dentro de um saque, de um 0800, e ela pegava aquela informação a bel prazer dela. Hoje essas informações, elas são públicas. Que alguém faz alguma coisa para mim, eu posso colocar publicamente que aquilo não me afetou. Sim. Isso é muito bom, porque ensina a gente a evoluir, ensina a gente a olhar para o outro, o que a gente nunca aprendeu a olhar. Quando você... E o que é legal da comunicação, e ainda mais essa virtualidade, e também deu abertura para muita gente que não tinha capacidade nenhuma de ter voz, infelizmente estão tendo vozes até mais... Influenciando mais do que deveriam, mas enfim, isso é uma parte do obscurantismo da cegueira que a gente pode falar depois, que é outra parte. Mas assim, quando você tem a chance de conhecer para quem você fala, você pode entender se a sua realidade ela faz parte da maioria ou não faz parte da maioria, ou ela machuca alguém. E se você está machucando alguém, não é o outro que está de mimimi, é você que não está sabendo falar. Você que não tá sabendo. É simplesmente assim. Então você tem que olhar para o outro e falar assim, por que eu estou machucando ele? E daí você começa a melhorar a sua bolha. O que é importante, Kellen, é que com os algoritmos hoje, a gente passou a viver em bolhas informacionais. A gente já vivia em bolha, mas a gente passou a viver em bolhas informacionais. Então, o algoritmo, infelizmente, não está regulado, não é os meninos que estão fazendo algoritmo lá no Facebook, no Vale do Silício, etc., eles não estão pensando nisso, eles não têm ainda essa humanidade de entendimento do como eles programam os algoritmos. Então, os algoritmos, eles são muito enviesados, né? Muito enviesados, até do ponto de vista de preconceito racial, que é muito preocupante, né? Mas isso também é um outro tema. E esses algoritmos te fazem consumir o mesmo tipo de informação. Sim. Então você acaba consumindo uma informação homogênea, sem você perceber. E daí você entra numa bolha achando que aquela bolha é o ideal. Não existe outra realidade. Não existe outro mundo além daquela. Por exemplo, eu estava vindo para cá e eu sigo algumas páginas que falam sobre... pessoas que dão mensagens que você vê que não teve uma intenção ruim, mas é uma mensagem totalmente inapropriada. Por exemplo, uma blogueira, influencer, não sei, uma menina lá, que ela estava num frio de 6 graus, e ela estava super mal, porque o apartamento dela é frio e ela não ia conseguir fazer as trocas, ela ia tentar fazer as trocas de roupas para fazer as fotos de look, com gente morrendo de frio na calçada. Então, quer dizer, para ela, a realidade dela é aquela. Mas ela fazer uma mensagem dessa, sendo que ela tem milhões, sei lá quantos seguidores a moça tem, é muito perigosa. Porque ela se coloca numa posição completamente alienada. Num frio desse, a primeira coisa que ela tinha que fazer com a força dela é fazer uma doação, uma arrecadação de cobertor e agasalho para as pessoas que precisam. Ponto. Não é pensar em look. Por quê? Porque... isso faz ela ser um indivíduo que tem visão sistêmica do mundo que ela está vivendo, não da bolha informacional que ela se colocou. Você acha que ela poderia fazer os dois? Lógico. Aí não existiria o cancelamento. Vou fazer o meu look, mas vou pensar no próximo. Ela pode fazer o look que ela quiser, pelo amor de Deus. Mas ela falar que o apartamento dela é frio, ela não consegue trocar o look, ela está sendo super criticada, porque ela não parou para pensar. É só isso. A questão, ela pode fazer o look que ela quiser, ela pode vender a roupa que ela quiser, tá tudo certo. Entendeu? Não tem problema, nada tem problema. Desde que você olhe o que isso vai afetar o outro. Então, assim, ela podia usar, assim, não é que eu tô falando para todo mundo, não quero trabalhar em causa social, não precisa fazer nada. Só que a partir do momento que você também não se coloca a favor do outro, numa realidade de mundo que a gente está vivendo hoje, você pode perder seguidor também, porque você não está se engajando. Então, é tentar... A internet nos deu... mais do que expor a gente, mais do que nos colocarmos, mais do que dar voz a nós, ela nos deu chance de ouvir o outro. E isso é único. Isso a maior preciosidade que tem é parar para ouvir o outro. E tentar entender o que eu posso crescer com o outro, o que eu posso fazer para melhorar a minha bolha, a minha verdade, a minha história, e tentar relacionar com o outro. Quanto mais eu me relaciono com mais outros, melhor para mim.
Sim. Porque eu aumento todo meu engajamento, etc. Tô falando no ponto de vista de um influencer, tá? Então, é isso que a gente tem que ter percepção. Não é só... E como o Maslow, né, na pirâmide de Maslow, ele fala muito isso. A gente vai... cada vez que a gente tem... Ele bota uma pirâmide de necessidades básicas, enfim, físicas, fisiológicas, espirituais. Ele bota lá que você vai passando as necessidades, você vai suplantando as necessidades, você vai passando para novas descobertas. Quando você tem contato com algo novo, que você nunca teve, você abusa daquilo, até você se saciar, e daí você começa a trabalhar com estratégia, inteligência sobre aquilo que você conquistou. Então, às vezes, isso acontece em todos os setores, né? A gente tem que entender que tem pessoas que já estão dentro de uma condição que você passou por todos os setores, atingiu todos os degraus, e você já está trabalhando com estratégia com todos os degraus, e tem gente que nem passou no primeiro degrau ainda, e ainda tem que se associar com aquela coisa que ele conquistou no momento, né? Então a internet foi isso, a gente viu a mídia social, todo mundo querendo se expor, todo mundo se colocar, etc. Então a gente tem um processo de saciamento dessa exposição. E agora a gente tem que tentar entender, olhar para isso, entender a estratégia. Qual que é a função da mídia social hoje, né? A gente está com a sociedade real, ela está sendo desrompida, está tendo uma ruptura do tecido social na realidade, na nossa, porque a gente não tem mais contato, ainda mais com a pandemia. Sim. E a gente está construindo nossa sociedade na virtualidade. Então a mídia social, mais do que uma ferramenta de exposição, ela é uma ferramenta de relação. E você só se relaciona com o outro quando você consegue entender o outro. Sim. E não olhar impor. Pro outro, você nunca vai impor, você vai ter uma relação com qualquer amigo. Você vai impor, eu quero assim, pronto. Sim. Eu vou falar desse jeito se você se magoar. Você nunca vai falar assim com a sua amiga. Eu vou falar assim se você não se magoar. Não, você vai falar com a amiga, depois ela botou uma calça que você achou feia. Você fala, amiga, então, sabe o que é? Essa calça, tá? Então, não tá muito legal. Por que você não tenta aquela preta, sei lá, ou aquela lá que você fica maravilhosa? Ninguém fala. Então, por que na internet... É que você não tá vendo, né, a pessoa. As pessoas têm muito isso. Ninguém sabe quem tá aqui escrevendo. Então, eu vou falar o que eu quiser, sem problema nenhum. E daí mas esse nosso comportamento que virou quase que, enfim... Ele acaba dando a abertura para entrar mais fakes, para entrar mais não sei o quê, porque já que eu não tô preocupada... Se eu, pessoa real, que tô no momento virtual, não me preocupo com me preocupo com o outro, quantos fakes, eu não estou dando validade para quantos fakes serem criados para não darem menos ainda, se preocuparem menos ainda com o outro. Então, sim. Enfim, mas é basicamente... Quando a fala da pessoa, a pessoa teve o que a gente escuta muito, né? Eu não tive a intenção de magoar, eu não tive a intenção de ofender. E o que eu percebo é assim, tem pessoas que realmente merecem ser canceladas hoje em dia, e tem pessoas que eu observo que errou uma vez, por exemplo, só que ela não teve a chance nem de se desculpar ou de falar o porquê que ela estava errando, e as pessoas já cancelam. Você não acha também que falta um pouco de empatia da parte do que cancela? Não, tudo... A gente chegou num momento que, assim, quando você apanha muito, ou aprender só a apanhar, ou você vai aprender a bater também. Sim. Porque fica uma relação muito... a antropologia explica isso, né? O Jung fala, você é produto do seu meio. Então, se você está tendo... Você recebe um tipo de comunicação, você é cancelado a sua vida inteira na sociedade. Daí alguém faz alguma coisa que você achou ruim... Você tem o direito de cancelar ela também. Então, assim, mas alguém já olhou qual que foi o contexto histórico dessa pessoa? Se o que ela tem, qual que é as facilidades que ela tem na vida, quais que são os privilégios? De repente a pessoa não tem privilégio nenhum. Porque hoje, infelizmente, a gente vive num país que se você é negro, você não tem... Se você é mulher, você não tem, já diminui o privilégio. Se você é negro, se você é trans, então já era. Então, quer dizer... Negra, mulher e trans, ferrou. Acabou. Então, assim, quando você luta por um feminismo, por exemplo, eu luto pelo feminismo da negra, mulher e trans. Por quê? Porque se ela conseguir, eu já tô lá, tô na beirada. Então, quer dizer... A gente tem que pensar nessas pessoas e, assim, obviamente, tem cancelamentos que são muito agressivos. Eu concordo com você, total. Mas é muito importante, a pessoa precisa
ela precisa, isso os americanos sabem fazer muito bem, que eles têm uma noção de storytelling, eles têm uma noção de storytelling muito forte. Então eles sabem construir imagens de uma maneira muito boa. Então essas pessoas, elas precisam procurar ajuda profissional para reconstruir a imagem delas. Como você pega várias pessoas que fizeram tiveram questões de cancelamento nos americanos, eles conseguiram reconstruir a imagem, e dá para reconstruir, tudo dá para reconstruir. Mas o que é importante é você não precisar reconstruir a sua imagem. Sim, é não chegar a esse ponto, Não chegar né? a esse ponto. Então, assim, você errou. A primeira coisa que é importante é o seguinte: essa coisa eu não queria ofender não é bom. Porque é que nem você receber bullying na escola, né? Naquela época, né? Bom, hoje eu acho que tem menos bullying do que na nossa... Na nossa não era nem esse nome bullying, né? Não era nem esse nome. Se eu sobreviver, eu tenho trauma até hoje dos bullying que eu recebi Também. Mas assim, pelo amor de Deus. Os apelidos que eu até hoje não esqueci. Eu também, mas é impressionante, assim, impressionante. E daí, a gente vê que assim, se tá machucando, é porque tá machucando, né? E a gente vê que a gente foi criado numa cultura, hoje que a cultura está mais evoluída, assim, entre as crianças elas são mais evoluídas, sim, né? Sim. Bem mais evoluídas. Mas a gente via muita coisa dessa coisa do bullying, que você apanhava e você tinha que achar que tá tudo bem. E não tá tudo bem, aquilo machuca, aquilo faz mal. E que legal que a gente tá vendo isso, que legal que... Então, se alguém fala que tá machucando, é porque tá machucando. Se alguém fala que ofendeu, é porque ofendeu. Então, antes de você pedir desculpa, tenta entender por que você ofendeu. Né? E daí você vem com um retorno. Daí você explica, olha, não tinha percebido que isso falava disso. Entendi. Não foi da minha cultura. A gente é criado num sistema patriarcal, machista, preconceituoso, LGBTfóbico. Então a gente é construído homofóbico, enfim, a gente é construído nesse sistema. Então eu tenho que me desconstruir diariamente a ser menos machista, eu tenho que me desconstruir a ser menos preconceituosa, eu tenho que me desconstruir diretamente a ser menos homofóbica. Não que eu sei, que eu me considero, muito pelo contrário, mas eu sei que tem muita coisa que eu preciso aprender. Sim. Então, assim, tem muita... Então, assim, você se colocar dentro... Você se entender que você foi criado num sistema desse, que você tem traços desse, é muito importante para sua evolução. E antes, quando alguém é cancelado porque fez alguma coisa, antes de falar, eu não sabia que tinha ofendido, não foi de propósito, entenda o porquê. Por que aquela pessoa se ofendeu? Por que aquela pessoa se ofendeu? Daí ela consegue construir uma mensagem real e não vira falso. E eu acho que quando ela faz isso, ela não faz de novo. Exato. Né? Porque quando você só pede desculpa, porque eu já vi alguns influencers assim também, ele só pediu desculpa, parece que ele não entendeu o que ele fez. Dias depois, semanas depois, ele vai fazer uma outra coisa. E aí ele vem pedir desculpa de novo. Eu acho que vira um ciclo vicioso da desculpa, sabe? E entra na falsidade que você falou, deixou de ser autêntico. Então perdeu a autenticidade. Que vai perder seguidor do mesmo jeito. Vai perder seguidor do mesmo jeito. Por quê? Porque em vez dele pegar e entender por que aquilo tá machucando, ele prefere pedir desculpa, falar isso aqui não é meu, voltar pra bolinha dele e continuar fazendo as coisas dele sem querer evoluir. Ele tem a chance de evoluir. A gente tá aqui, a gente veio pro mundo pra evoluir. A gente não veio ao mundo pra ser igual. Sim. Então, assim, você tem internet na sua mão, você tem acesso a todas as pessoas do mundo. Então, por que você não vai ouvi-las? Por que você não vai aprender com elas? Por que você não vai entender o que está acontecendo? E daí, você falou alguma coisa que feriu alguém, vai aprender com isso, vai te fazer bem. E daí, você consegue justamente melhorar. E daí, quando a pessoa traz uma mensagem de melhora, em vez de ela voltar para a caverna dela, trazendo o mito da caverna do Platão aqui, né, para a gente conversar, em vez de ela voltar para a caverna dela, ela pode buscar a luz, que é o conhecimento. Então, o conhecimento ilumina. E agora a gente está precisando de conhecimento. Então, sim, conhecer com quem você está se relacionando virtualmente. Conhecer quais são as percepções e referências que a outra pessoa tem que está te ouvindo, que pode machucar. E quando você entende o que está acontecendo, você cria sua mensagem de... Não é bem uma desculpa, de evolução. E daí você dá um passo. Então, isso é muito bom. Né? Então, como você falou sabiamente, tem muita gente que dá desculpa
mas volta pra caverninha deles e então faz a mesma coisa depois. E depois, só que depois acontece um cancelamento tão grande, tem pessoas hoje que não conseguiram voltar até hoje, né? Sim, tem pessoas que já tentaram se matar, tem pessoas que perderam tem pessoas que já se mataram, contrato, se mataram, aliás. Perderam emprego, perderam contrato, perderam muita coisa. Então, assim, você vê o ator que não tem, não é bem o que ele fez na mídia social, mas, por exemplo, o Kevin Spacey, que, enfim, passou por todos esses processos de assédio, abuso e tal, ele não consegue mais, ele foi... Acabou a carreira dele. Acabou. Então, só que virtualmente, se a pessoa continuar tendo uma atitude que ela acha que não vai ter consequências, vai ter consequências. Uma hora vai chegar, pode chegar, se ela não sair da bolinha dele, vai chegar uma hora que ela pode virar um Kevin Spacey da vida. Você acha que o cancelamento é seletivo? Aqui no Brasil, eu percebo que para algumas pessoas que erram tanto às vezes, faz umas coisas que você fala, não, ela não falou isso. Então, a gente tem... e a pessoa continua lá. Não, é bem seletivo e bem preconceituoso. Então, por exemplo, você vê assim que homens brancos são muito mais perdoáveis do que uma mulher negra ou um homem negro. Uma mulher branca é mais perdoável do que uma mulher negra. Então, é absurdo o que a gente passa. Então, uma empresa, às vezes, é mais perdoada. Então, assim, qualquer personagem, indivíduo que sai da suposta normalidade, que é uma mentira, que não existe, isso tudo é normal, que dentro do que essas pessoas julgadoras se colocam como normalidade, né, só pra gente deixar bem claro que eu não faço parte dessa, não acho esse conceito certo, qualquer tropeço que ela tiver vai ser uma chance de você cancelar, porque essas pessoas, como querem ficar na bolinha deles, eles não querem ver o outro. Então, qualquer justificativa que o outro dá como tropeço já é o motivo para eu cancelá-lo. E as outras pessoas que ele acha que tem uma relação, que ele vincula, isso aqui eu vou perdoar porque, tipo meu primo, sabe assim? Não então, falou. Não foi tão grave assim. Ai, gente, estão exagerando. Isso eu vejo muito. Não, isso acontece muito. A gente tem até casos políticos disso. Sim, a pessoa vai fazendo. A gente tem, assim, pessoas que vão fazendo bestialidades, né, absurdidades, e a pessoa, não, mas não foi bem isso que ele disse. Por quê? Porque se vincula com aquela persona, né, e daí tudo que sai daquilo que ela não considera bom para ela prefere falar que não existe. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque o outro existe, o outro acontece, o outro é natural, está lá, e você mais do que cancelá-lo da internet, você quer eliminá-lo da sociedade. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então a gente tem que ter essa noção. E se as pessoas que são fora da sua bolha estão tentando te passar alguma informação, tenta ouvir, porque vai te ajudar a vai te ajudar a evoluir. E ter uma outra visão, né, Exato. daquele assunto também. O que eu vejo, até tem um amigo meu que eu já tentei fazer ele mudar de ideia, mas não dá. Que ele fala, se eu tenho num grupo de amigos alguém que pensa diferente, eu já não quero mais falar com aquela pessoa. Eu tiro ela da minha vida. Ou ela pensa igual, ou ela age igual, ou eu não quero mais saber dela na minha vida. Só que ele tá construindo uma bolha onde todo mundo pensa exatamente igual. E eu tento mostrar isso pra ele, mas eu tô quase saindo da bolha dele. Ele tá quase me expulsando. E acontece muito isso também nas redes sociais, né? Eu vejo isso. A pessoa, ela segue só quem pensa exatamente igual a ela. A pessoa falou uma coisinha que ela não concorda. Ela já não tenta mostrar um outro lado, eu acho. Acho que a bolha existe dos dois lados. Tanto do cancelado quanto de quem cancela. Total. E você tem essa... Pode continuar, desculpa. Não, é isso que eu queria. Se você também acha isso. Não, se tem esses dois lados da bolha. O problema da bolha é que é o seguinte, você vai... você busca essa que eu falei, você busca a homogeneização. E a homogeneização é muito perigosa. Primeiro que te emburrece. E segundo que você vai criando realidades tão dicotômicas que depois essas bolhas não conseguem mais se conversar. E daí é um perigo. Porque daí você rompeu totalmente a possibilidade de um tecido social. Daí você perde a sua sociedade. Daí qual que é o problema? O Moridi, ele fala de você, com a ruptura do tecido social, você perde a noção da moral única.
que a gente tinha antigamente. Então, a moral única, assim, coisas que você não discute, não negocia, todo mundo era a favor da moral única. Tipo assim, não dá pra matar todo mundo, você não pode sair eliminando o CPF por aí, não é assim que funciona, você não pode fazer mal pra uma criança, não pode... Tem coisas que envolviam que a sociedade inteira, ela estava dentro dessa percepção de moral única. Com o avanço das bolhas informacionais, você perde a moral única, e a moral vira... o indivíduo começa a achar que a moral dele é a moral que deve ser pregada para todo mundo. É a régua. Eu tô medindo com a minha régua da moral. Então, a minha moral, eu perdi minha moral única e eu passei a virar moral individual. Então, a minha moral individual é a correta. E daí, quando eu quero sobrepor a sua. E daí começa a guerra. Nossa, isso é um perigo. Perigosíssimo. Isso é um perigo. Você acha que o cancelamento tem fases? Cancelamento tem fases. Aí você passa por várias fases durante o cancelamento, na verdade. Então, assim, o indivíduo, ele pode ser cancelado de uma forma, ele pode ser cancelado totalmente, ele pode ser cancelado de uma rede, ou ele pode ser cancelado de um grupo, ou ele pode ser cancelado de uma vertente, ou ele pode ser cancelado até ele chegar no cancelamento total, que é cancelamento social, real e virtual, como aconteceu com o Kevin Spacey, por exemplo, que é o caso de cancelamento real, total. Mas tem gente que é cancelado só numa rede social, e depois você pode reestruturar isso. Tem gente que é cancelado na realidade, daí você tem que virar por só virtual. Tem muita gente que é cancelado na realidade. E você tem que, então, assim, tem vários tipos de cancelamento e vários níveis desse cancelamento. E tem cancelamentos que você consegue ser cancelado só por um período. Depois você consegue voltar. Você consegue voltar. Tranquilamente. Tem período que você tem que reconstruir a sua imagem para voltar. Então, a gente não tem estágio de cancelamento atual. A gente tem fases de cancelamento que a pessoa pode passar, se ela não tomar cuidado. Liv, uma coisa que eu percebo também é... As pessoas estão com medo de dar opinião, de falar. Principalmente as pessoas mais famosas, mais influência, assim. Elas têm esse medo. Você acha que esse medo... Eu percebo que tá crescendo. Você acha que vai chegar uma hora que as pessoas não vão dar mais opinião de nada? Então, na verdade, os isentos estão sendo cobrados para justamente posicionamento. Sim. O em cima do muro hoje não resolve mais. Não resolve mais. E assim, não é para você... As pessoas, assim... Falta muito na nossa... Essa falta... Não só que a gente perdeu a moral única, a gente também está perdendo o bom senso. Você vê o caso da pandemia, por exemplo. Então, assim... não, pode... A OMS falou que pode fazer jantar afastado de 6 pessoas. Daí faz o jantar afastado de 6 pessoas. Estou dando um exemplo, tá? Não, mas deu 6, não deu nada, então vou botar 7, vamos botar 8. Quando viu, já é uma rave de 550 pessoas, não sei o que. A gente perdeu totalmente o bom senso. Eu não estou falando só a gente tem uma tendência a banalizar tudo. A gente está banalizando até morte. Sim. A gente está banalizando 500 mil mortes como se fosse nada. 500 mil mortes é uma das maiores gravidades da humanidade inteira. E a gente estava, não é nada. O que são 500 mil mortes, né? Porque não é a tua morte, né? Assim, a minha cidade tem, acho que 80, 100 mil pessoas. São 5 cidades minhas. Então, é muita coisa, né? Então, a gente tem essa tendência de banalizar. E daí, o que acontece? A banalização e a falta de bom senso, a gente vira... a gente tem uma tendência a ficar extremizado. Então se você tem às vezes você tem um comportamento de um lado, não, você já é X, não, então as pessoas já querem tabular para colocar aquilo que eu estava falando no começo antes da gente começar a entrevista, que assim, a tendência que a gente tem, isso vem da sociedade imunológica, que é pré-Guerra Fria, que o Byung-Chul Han fala muito, que é justamente você trazer você achar que é eu versus o outro. Então, a sociedade imunológica, até pré-Guerra Fria, que depois a gente começou a entrar com a sociedade neuronal, ela sempre é eu contra ele, eu contra o outro. Então, a gente não existe diferença. A gente quer eliminar aquilo que não é igual. Que não é igual. Então, essa sociedade está acabando. Hoje a gente está no momento de colisão entre as sociedades, que é essa imunológica com a neuronal, que é uma sociedade que, por exemplo, vê a diferença. Então, só o fato de a gente ter acesso a pessoas diferentes da gente já diz que a gente está numa sociedade neuronal. O problema da sociedade neuronal é uma sociedade de
tem onde tem depressão, ataque de ansiedade, os transtornos de ansiedade, os transtornos, enfim. Então, a sociedade neuronal é uma sociedade que pensa demais, que vem a performance pro indivíduo. Então, você vira seu próprio dono e seu próprio escravo, né? Ao contrário da sociedade antiga, que você tinha alguém que mandava em você e você seguia em alguém. Você mandava em alguém, você seguia essa pessoa. Hoje a gente vê a colisão desses mundos e pessoas que não querem ir para o mundo neuronal. Então fica apegado a, por exemplo, você ter religiosos que têm uma fé, uma obediência cega ao pastor, porque ele quer que alguém fale para ele como seguir. Eu não tô tendo julgamento de valor aqui. Sim. É a forma como ele escolheu. Que ele quer que alguém fale, como se fosse um pai falando assim, olha, faz para lá, faz para cá. E daí tudo que for diferente, ele não quer nem ver, ele quer fingir que não existe. Então você vê muitas vezes pessoas falando assim, naquela época eu tinha amigo homossexual, mas ele não ficava mostrando. Quer dizer, o cara tinha que fingir que era uma outra pessoa para ele ser aceito. E na cabeça da pessoa aquilo era bom, porque tava bom pra ele. Porque tava bom pra ele, por quê? Porque eu não quero ver nada que seja diferente de mim, eu não quero sair da minha bolha. Isso é péssimo. Assim, tipo assim, você tem que fingir que você é alguém pra você ser aceito. As mulheres, nos anos 80, teve a gente teve essa processo de masculinização. Eu não tô falando de masculinização, de você ter que mostrar, para você virar executiva, você teve que, não é que você teve, mas teve uma tendência que você assumia condições mais frias e racionais, apagando sua emoção, até às vezes sua forma de, para você ter uma aceitação mercadológica, etc. Então, assim, isso estou falando dos anos 80, não estou falando que eu concordo, né? Então você tem vários movimentos em que quando você tem uma sociedade que você tem que fingir que você é algo para ser aceito, minha filha, isso não é sociedade. Né? Isso não é nada de... E daí, assim, antigamente era mais legal. Era mais legal se você não fosse mulher, se você não fosse negro, se você não fosse... Se você é hétero, branco e homem, é legal pra você. Porque e rico. Porque o nosso país... e rico. Exatamente. Então, é lógico, ainda mais na estrutura que a gente tem societária. Total. Falou bem. E assim, e daí se você não é isso, o mundo não é feito pra você. Então, assim, pra essas pessoas, é óbvio que ela tava ótimo. Porque o mundo foi feito pra elas, né? E agora a gente tá tentando construir um mundo pra todo mundo. E é importante que você tenha essa noção. E daí, quando você fala dos isentos, você pode dar uma opinião tendo bom senso e você não precisa ser extremista, mas é até bom, porque daí você vai construindo, você vai ensinando para todo mundo que está querendo extremizar, ensinar que existe uma gama maravilhosa de possibilidades que você pode trabalhar o diálogo, né? Então, assim, a opinião, hoje é super importante. Para você não ser, você ser isento é uma chance de você também ser cancelado. Eu tô vendo muito isso ultimamente. A pessoa fala, não quero falar sobre esse assunto, sobre política, que é o que mais eles falam, né? Tipo, não, sobre isso eu não quero falar. E daí vai ser cancelado. Então, assim, você não precisa falar o que... a política, no caso, a gente tem questões muito mais graves que passaram da seara da política, né? Que é uma coisa... Mas você não se posicionar, você tá deixando de ser autêntico. Então, tudo aquelas... eu quero ser autêntico. Quando a pessoa quer, eu quero ser eu, não sei o que, Então, acaba tudo virando uma mentira. Como que é você? Você quer ser autêntico, mas você tá usando filtro pra tirar a gordurinha aqui. Você quer ser autêntico, mas você tá com maquiagem, não sei o que. Você quer ser autêntico, mas você fez, sei lá, essas coisas que fazem. Então, o quanto de autêntico tem nisso que você está fazendo, né? Então, você não se posicionar, você está construindo uma imagem muito fake, né? E vai chegar uma hora que você vai ser cancelado, por quê? Porque você não tem mais nada para passar, para vincular com o outro que tá te ouvindo. Eu vou te dar a minha visão sobre cancelamento, o que eu acho, saber. Assim, que o cancelamento, ele, na minha visão, ele já foi muito saudável, porque ele deu voz para muitas questões que não estavam sendo ouvidas. Mas hoje eu vejo, não estou generalizando, mas eu vejo um número maior de pessoas querendo lacrar com isso. Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu faço uma festa com 500 convidados e ninguém fica sabendo. Sim. Mas se o meu vizinho dá uma festa com 50 convidados e eu fico sabendo,
eu vou dar um jeito dele ser cancelado. Porque é um momento, eu vou aparecer falando que isso não tá certo, que não pode fazer isso, e eu vou conseguir cancelar alguém. Hoje eu vejo muito isso, o cancelamento, ele tá servindo mais pra lacração, na maioria das vezes. Não tô generalizando, mas na maioria das vezes. Não. Você tem toda a razão, porque assim, a gente vive, o que acontece? O Spinoza fala uma coisa muito legal, desculpa dar esses conceitos, mas acho que é importante... essas referências são boas. A gente vive uma sociedade hipócrita. O que é a hipocrisia? É quando você não assume a sua própria incoerência. Então, pro Spinoza, eu sou muito incoerente, eu tenho que ficar feliz? Todo mundo é incoerente, graças a Deus. Ai, meu Deus, gostei de saber, porque eu sou incoerente. Quando você não assume a sua incoerência, você acaba sendo hipócrita, porque você acaba julgando a incoerência do outro. Entendi. E você não vê a sua. Você acha que você é coerente, tá tudo errado, você nunca vai ser incoerente. Eu não acho que eu sou, não. Só se você Buda, daí você vira coerente. Esses caras aí vão ser coerentes. Porque que acontece? A incoerência, segundo Spinoza, é quando a sua mente, o seu coração e a sua ação, elas têm uma consonância. Então, quando você tem tudo assim, então, às vezes você fala assim, por exemplo, eu tenho vontade de comer um doce. Eu vou lá, como um doce e depois eu me arrependo porque, sei lá, não queria comer o doce. X. Uhum. Então, eu fui coerente, minha mente, meu coração e meu corpo, minha ação foi coerente, mas foi incoerente. Depois eu me arrependi, quer dizer que eu já tive uma incoerência aí. Uhum. Ou você tem uma vontade de fazer, tipo assim, uma pessoa fez muito mal pra mim, eu vou lá, vou bater no cara. Mas eu vou lá e eu falo, não vou bater porque não tem por que bater. Então essa minha incoerência me fez não bater na pessoa. Então isso é bom. Sim. Então, quando você é coerente, quando você faz sem pensar, sem não sei o que, etc. No impulso. Você pode chegar a lugares muito mais sombrios. Então, você ter noção da sua incoerência. Entender que você nunca... É muito difícil buscar... É bom você buscar a sua coerência, mas que vai ser muito... A chance de ser incoerente você é incoerente, ponto. Ponto, né? Ponto. E daí, se você não assumir sua incoerência, você vira hipócrita. Então, assim, você faz a coisa errada, como você falou... Mas aí, se a outra pessoa fizer, mas eu vou bater o dedo na outra. Sim. Né? E daí você tá fazendo daí essa sociedade hipócrita chega nessa história que você usa ferramentas que foram criadas com um senso de você realmente mostrar o que não tá sendo bom, para você ganhar vantagem nisso. E daí já errou tudo, né? Já perdeu totalmente o significado da história. Então, é muito interessante quando você analisa, eu acho que é muito importante as pessoas analisarem a construção disso, né? A construção do indivíduo, a construção social, entender o que a gente está vivendo e poder tentar se colocar em xeque também. Eu li seu sobrenome, já falei, em xeque. Para você entender se você não está tendo a mesma atitude. Sim. E às vezes não no mesmo segmento, mas às vezes você está tendo uma atitude parecida em outro lugar e você vai julgar essa pessoa, mas você vai julgar a ponto de quê? Você fala assim, olha, eu vou falar, olha, eu vi o que ela tá fazendo de errado, eu vou falar pra ela que tá errado, não preciso cancelar, posso falar que tá errado, e vou já melhorar essa minha atitude aqui, porque eu também tô fazendo errado aqui. Você entendeu? Então, assim, e daí é a questão do bom senso, que as pessoas não têm o bom senso, de tentar entendimento do que você pode e o que você não pode. Então, assim, essa também, a mídia social, essa ascensão da mídia social e dessa ruptura do tecido social, etc., nos trouxe, infelizmente, uma visão muito individualista. E a gente, às vezes você vê, assim, tem gente até hoje, Kellen, que tá andando na rua e a pessoa para no meio da rua, desce do carro para pegar alguma coisa e faz o... Até hoje isso acontece. Sim. Até hoje as pessoas param, porque eu preciso pegar rapidinho, tipo assim, você tem uma série de pessoas que estão atrás de você e você não tá nem aí para elas. Isso na comunicação não violenta, isso é chamado de violência sistêmica. Que é quando você tem a violência, né, a pessoal atua, né, a direta, a interpessoal, a pessoal, a interpessoal e a sistêmica. E a sistêmica é quando você faz mal para a sociedade, que você não tem noção de quem é você na sociedade e que papel que você tá. Então, quando você se coloca em direito de parar na segunda via da rua, é porque você não tem respeito nenhum por ninguém.
né? Quando você joga um papel de lixo na rua, você não tem respeito nenhum por... Então, assim, isso é uma violência sistêmica que você cria. Pelos estudos que você faz, você acha que isso tá diminuindo? Dá uma esperança pra gente, vai, olha, eu acho que tem muita consciência, tem muita coisa chegando. Eu acho que as crianças de hoje, elas estão vindo muito diferenciadas, elas estão vindo muito mais preparadas. Vai vir uma geração nesse sentido. Eu fico super torcendo, que eu vejo esses meninos, eu falo, nossa, meus sobrinhos, eu falo, gente, como eles são já nasceram veganos, já nascem prontos quase, né? E eu falo, nossa, eles nascem já com umas certezas, que eu falei, eu tenho 40 anos, eu não tenho metade da certeza deles, assim. Imagina esses meninos com 20 já vão estar dominando o mundo, né? Porque eu demorei muito mais pra... né? Eu tenho sobrinhos, o meu caçula tá com 22, caçula. Meu Deus. Então eu também vejo isso, eu falo, gente, eu nessa idade tava nossa, perdida. Nossa, não sabia amarrar o tênis. Já sabe o que querem, que caminho vão seguir, o que defende, o que não defende. Eu tava nem aprendendo a amarrar o tênis, eles já estavam super assim, eu fico super orgulhosa dessa geração que tá vindo, assim, que eu falo, nossa, acho que eles vão realmente melhorar muito, essa coisa da liberdade, da conceituação de que eles têm da diferença, eles nasceram na diferença, isso é muito bom nessa sociedade neuronal, né? São os filhos da sociedade neuronal, isso eu fico muito feliz porque vai trazer esse frescor, né? Essa esperança e essa conscientização de você olhar para o outro, né? Que eles nascem já com essa visão de olhar para o outro, ouvir o outro, né? Eu acho que a gente está melhorando muito, assim, apesar de tudo, eu acho que a gente tem esperança, sim, eu acho que as pessoas estão tendo consciência e elas acabam, as que não têm consciência, elas estão sendo marginalizadas, né? Que elas marginalizaram tanto as outras pessoas que elas estão acabando, elas se marginalizando. E vão ficar numas bolinhas como o seu amigo aí, que daqui a pouco vai... Até eles se autodestruírem, né? Porque é isso que acontece, porque depois não sobra mais ninguém, né? Porque depois qualquer coisinha que você faz mínima acaba virando uma forma dele ser também cancelado. Né? Então vai chegar uma hora que esse grupinho também vai se cancelar de uma forma ou de outra, porque alguém fez uma coisa mínima, né? Que daí tudo fica grande, né? Tudo ganha muito peso. Então... eu acho que eles eu acredito que as pessoas que estão ainda sem essa consciência estão se marginalizando, né? Elas estão se colocando num ambiente que elas não vão conseguir mais ter nenhuma relação social decente com o que está vindo, com o que está se construindo. Tem uma coisa muito legal que você falou, que muitas vezes as pessoas não são canceladas só na internet, né? São no mundo real também, tem muito cancelamento, assim. E eu já ouvi isso também, falar, eu não tenho rede social porque eu quero evitar esse tipo de coisa. Eu não quero, sabe, ficar pensando no que eu vou falar para não agredir, para não ofender ninguém e pisando em ovos em rede social, eu não quero isso. Mas é legal isso que você falou, que na realidade a gente também tem esse tipo de cancelamento, né? Não vai ter muito para onde fugir. As pessoas vão ser obrigadas a evoluir de um jeito ou de outro. E assim, eu acho legal, eu acho lindo quando as pessoas falam assim, não tenho rede social, eu acho maravilhoso, assim, eu acho bacana, eu acho muito legal, mas é que assim, hoje o nosso meio de contato, de relação é através da virtualidade. Sim. Então deve ter um WhatsApp, deve ter um grupo, ela deve ter alguma coisa que ela interage com alguém. O problema é que ela fica ainda muito mais ilhada. Sim. E é essa condição de se ilhar, ela pode emborrecer mais ainda, né? Entendeu? Eu acho que até mais rápido. Tem uma teoria que eu gosto muito, que é um pessoal de Yale que criou, que é a teoria da avareza cognitiva. E é uma teoria que eu gosto muito, que é assim, como eu falei pra você lá antes da entrevista, o cérebro ele tá pregando contínuas peças em você, contínuas. Então toda hora, por quê? Porque o objetivo dele é o quê? Gastar menos energia possível. Então ele quer gastar o mínimo de energia possível. Então tudo que ele puder gastar menos energia e se conservar, isso que ele vai fazer. Ele não tá preocupado que vai... Ele não vai te dar a informação não, toda. Ele quer ficar quietinho. Então, se ele puder falar, não vai pra academia, não vai, que eu vou deixar você quietinho aqui. Vamos gastar pouca energia, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque ele quer se preservar. Sim. Ele foi ensinado dessa forma. E a teoria da avareza cognitiva é o seguinte, sem perceber, o que acontece? Você tem você tem 5 informações no seu cérebro, né? E daí, para ele não gastar energia, ele vai fazer a sinapse mais rápida que ele puder. Então, se você tem 5 informações no seu cérebro, você precisa ter um pensamento, né, que é juntar suas informações, ele vai falar, em vez de usar 5, eu vou usar 1, 3. Pronto, já resolveu. Então, você está vendo que vem pessoas que têm umas teorias esdrúxulas através de métodos observacionais, enfim, umas coisas que você fala assim, gente, de onde ela tirou isso? Por quê? Porque o cérebro fala, não, vai assim que tá certo. Porque ele pega o mínimo de informação que essa pessoa tem
e começa a trabalhar para dar conforto, quer dizer, estou dando um conforto para você, estou te dando uma solução, mesmo que ela não seja verdade, e você acaba virando um ávaro cognitivo, ou seja, você fica um pão duro cognitivo, basicamente boa, isso. Boa expressão. E daí, quanto mais informação você colocar no seu cérebro, ele vai ser obrigado a ter que usar mais pontos. Porque ele não tinha 5 mais informações, agora tem 50, agora tem 500, agora tem 1000, agora tem 1500. Então, quanto mais informações você botar no seu cérebro, ele vai ter que ser obrigado a passar por uma sinapse aí um pouco mais robusta. E se forem informações de um tema só, você vai ser ávaro cognitivo do mesmo jeito. Por exemplo, não adianta você, sei lá, fazer medicina, que é o que a gente vê muito aqui. Tem muito médico que estudam pra caramba, tá, mas eles estudam sobre uma temática específica. Daí, o que o cérebro fala assim, eu sou inteligente, eu tenho 5.000 informações, mas são 5.000 informações sobre osso. Sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto. Então, quando ele vai pegar sobre um outro assunto, ele acha que ele sabe, mas ele não sabe, né? Ou pessoas que, por exemplo, sei lá, que eu falo muito, eu trabalho, eu tenho, né, uma dos clientes da saúde, eu falo que a gente vê assim, que é advogado que fala qual que é o tratamento, que é não sei o que fala o tratamento, eu falo, gente, você fez, não somente você fez a especialização do assunto para você entender isso, né, específico. Então a gente, com o Google, com também todas essas informações que a gente tem à mão, a gente coloca no nosso cérebro julga que a gente é especialista, a gente não é. Então, mas e você tem que entender isso para você tem que estudar, você tem que saber para você poder falar alguma coisa, né? E se você for falar que você não sabe tanto, tenha delicadeza na hora de falar e fale assim, não sei o suficiente. Não sei sobre isso. Não é que isso aqui é a verdade absoluta e funcionou e é assim, porque você está sendo ávaro, o seu cérebro tá deixando você com uma cognição pobre e você tá acreditando nele, né? Então, isso é interessante também de colocar. Pegadinha cerebral. Pegadinha cerebral, várias. Ele faz toda hora, ele tá fazendo pegadinha cerebral. Nesse livro aqui, você tem um guia? Tem um guia. Na verdade, eu escrevi esse livro, foi a tese do meu mestrado, que daí falei, não, dá um livro, e eu fiz um guia para as pequenas... Que legal, tem um guia mesmo aqui, gente. Pequenas e médias empresas que falam, eu dou mais ou menos uma história para ela escrever, conceituar primeiro com quem ela é, com quem ela fala e o que ela quer falar. E para onde ela quer chegar. Uhum. E com isso vai dar uma base, a partir das teorias que eu coloquei no livro, que foi uma compilação de pessoas que realmente estudam, que são pessoas que realmente gastam horas estudando, que podem ajudar a gente a trabalhar a comunicação. Porque a comunicação não é só abrir uma mídia social, etc, e sair falando. Sim. Você tem que entender algumas teorias para você poder construir a sua mensagem e fazer com que ela tenha uma validação, um objetivo que não seja só, como você falou, engajamento para... Que hoje em dia é o que a pessoa quer, né? Eu tô falando qualquer coisa, meu seguidor tá crescendo, então tá bom. Então é muita falta de responsabilidade isso. Então aqui eu coloco justamente um guia, uma forma de você justamente conseguir ter uma comunicação mais sadia. Ele é mais voltado para a empresa? Então, eu fiz ele para pequenas e médias empresas, mas ele pode ser feito para pessoa que quer virar uma pessoa pública. Você tem que fazer um guia para todo mundo. Esse aqui, tipo assim, você quer montar o Instagram? Vem comigo. Adquire o guia, o manual da Lívia. Isso dá para você trabalhar com pessoas públicas também. Quero virar um influencer, quero virar alguma história. Esse livro ele ajuda a pessoa a ter um entendimento de comunicação que é importante. Ele é um livro, mas não é um livro simples, ele é um livro teórico, então ele tem um peso aí de teoria, não é um livro que você vai ler assim, que gostoso, não é. Mas ele vai ter, a ideia é passar um conhecimento para a pessoa ganhar responsabilidade no que ela fala. Eu acho que é isso que é importante, assim, a gente tem responsabilidade sobre nossos atos. Eu acho que hoje em dia é isso que fala, né? É isso que falta, aliás, é você ter responsabilidade do que você está falando. E saber que, às vezes, as pessoas falam muito assim também, nesse meio que eu vivo, né? Eu escuto muita gente falar assim, mas eu tô falando pro meu público. Você não tá falando só pro seu público, você tá falando pra milhões de pessoas, né? Não é só as pessoas que te seguem que vão te ouvir. Isso aí pode viralizar e muita gente ouvir. Aqui eu coloquei campanhas de pessoas, de marcas que fizeram pro público delas e foram completamente canceladas. Porque assim, você tá na internet, você não tá mais para um público. E o público que tá vendo, que não é seu público,
Você está perdendo uma chance que ele pode ser seu Ele público. poderia ser seu público. E o seu público pode se cansar de você, então você está perdendo monetização para começo de conversa. Então você está perdendo assim, se você está pensando numa estratégia de crescimento e expansão, você está pensando errado já. Então você está perdendo monetização de um engajamento de uma coisa maior e você tá deixando de ter um futuro com eles que eles nunca mais vão querer falar com você porque eles têm memória. Apesar que a internet, as pessoas não têm, ele vai ter memória. Se ele magoou você... Tem. E que ali você falando agora, eu lembrei de uma metáfora rapidinho que é muito legal. Quando a gente está na rua, quando a gente tinha a sociedade real... a gente não sai na rua chutando alguém, né? A gente não faz isso, porque obviamente você tá machucando, não pode, Sim. né? É na hora única, né? Não pode. Ou você vai ter até pensar se a pessoa vai revidar você ou não. Exato. Na virtualidade, a sua voz é o seu chute, é o seu soco, é o seu, entendeu? Então assim, você tem que entender que a sua voz, ela ganhou essa ação. Você pode fazer um carinho, você pode fazer um abraço, você pode dar um suporte, você pode dar a mão ou você pode chutar, dar soco. Então assim, você tem que escolher o que você quer fazer com a sua voz. E esse livro ajuda um pouco essa história. E o que eu acho que é legal também é que tem muita gente que fala assim, eu não tô aqui pra ensinar ninguém. A pessoa tem que saber que ela não pode falar isso. Mas eu acho que é legal também você dar a sua visão. É uma forma de você ensinar, né? Que é o que você falou. É uma grande falta de responsabilidade a pessoa falar isso. Porque ela, a partir do momento que ela virou pública, ela tem que ter responsabilidade sobre os privilégios dela. Então, assim, o tio do Homem-Aranha falou isso e é assim, eu falo, gente, eu com meu lado nerd, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Acabou. Se você tem um público, se esse público te segue, você tem grandes responsabilidades sobre ele. Então, se você não está fazendo isso, você não merece o público que está te seguindo. Ponto. Sim. É isso. Adorei conversar sobre esse livro, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse daqui. O Encantador de Pessoas, que você já falou que é o seu xodó. Aqui você retrata momentos em família, né? Em especial com o seu pai, pela rápida leitura que eu fiz. E momentos difíceis que vocês passaram, mas de uma forma leve. Esse livro é um livro... Eu virei escritora por causa desse livro. E meu pai teve câncer. E foi meu pai que me criou. E ele sempre me criou de um jeito muito, muito diferente, assim. E daí, quando ele teve câncer e não tinha como fazer nada, ele teve a chance, meu pai foi uma pessoa muito sortuda, que ele teve a chance de fazer todo o fechamento da vida dele. E daí eu conto essa trajetória, eu conto essa história dele fechar os ciclos e com digressões sobre a nossa vida juntos, né? Quando ele me ensinou tudo, enfim, toda a nossa relação. É um livro que estão falando, que eu estou recebendo críticas super positivas, estou muito feliz, porque é um livro que eu exponho, quase uma autobiografia, um autorromance, e exponho muita coisa pessoal, mas as pessoas estão lendo de uma diferente do outro, estão lendo de uma vez só, que eu estou achando legal, que a prosa eu acho que pegou. E eu acho que é um livro que é bacana, porque a gente está precisando ter chance de viver o luto das nossas mortes. A gente teve muita morte, né? Sim. Então é bom que é um livro que pode ajudar as pessoas também a ter uma relação, que poder fazer o fechamento delas, independente que elas não tiveram a mesma chance que eu tive, sim, mas de poder revisitar os momentos e trazer leveza, que é a grande leveza e amor, trazer leveza a essa condição, né? Porque a morte é a única certeza que a gente tem na sua vida, que a gente vai morrer. Só que a gente não sabe lidar com isso, né? Sim. A gente não sabe lidar com isso. Então, esse livro um pouco tenta trazer de uma forma menos pesada o assunto, eu acho que ele até traz um pouco de esperança, né? Não é porque você vai perder alguém que você não continua com ela dentro de você, sim, ou que você não, sim, continua com as lembranças, os ensinamentos que a pessoa te deixou. Exato. E por falar em ensinamento, qual o maior ensinamento que você acha que o Eduardo, seu pai, te deixou? Tantos, mas ele fala uma coisa que eu mais gosto, assim: nunca se leve sério demais. A gente é poeira universal. Se a gente for se comparar com se a gente sair pra Lua, a gente vai ver quão pequenininho é a nossa Terra não plana, né? Essa Terra não plana. Que fique bem claro. E ele falava assim: a gente é tão pequenininho, eu não sei porque a gente fica se pegando. Coisa pequena. A gente fica se pegando tanto umas coisas tão pequenas, que a gente tem que ter tanto mais amor, tanta mais leveza, tanta mais união. E por que a gente fica se batendo tanto? Porque a gente não olha pro outro e vê que o outro não teve a mesma condição que eu,
que eu não tive, o outro não teve o mesmo privilégio que eu. Então, por que não a gente fazer uma história que todo mundo possa ficar bem sem ter que pegar né? Porque você vai ter essa violência, né? Então ele era muito da leveza e muito de assim, nunca se leve a sério demais. Nunca ache que você é o dono da verdade, que você não é. Você não é ninguém, a gente não é ninguém aqui. Essa é a verdade, né? Seu pai estava certíssimo, viu? Certíssimo. Lívia, eu gostaria muito que você falasse para essa câmera aqui, ó, onde as pessoas encontram o seu livro, os seus livros, né? Meus livros... o Sociedade na Nuvem está na editora Letramento, tem o site dela, e o Encantador de Pessoas tem todas as livrarias do Brasil, física e virtual. Então tem a Martins Fontes, a Livraria da Vila, a Travessa, a Loyola, tá na editora Labrador também, tá na Amazon. Os dois são na Amazon, os dois têm Kindle também. Então o Encantador de Pessoas pode ser achado bem facilmente. Sociedade na Nuvem você acha na Amazon ou na editora Letramento. Muito obrigada, Lívia, pela sua presença. Foi ótimo, adorei. Também obrigada. Adorei. E você, semana que vem escutar a Conversa Alheia.